Olá, alunos! Estamos mais uma vez através de videoaulas para tentarmos conversar um pouquinho sobre o filme que eu encaminhei na semana passada. Eu reconheço as dificuldades que vocês estão enfrentando neste momento da pandemia. Nós também, enquanto escola, enquanto professores, também estamos tendo dificuldades de pensar novas estratégias, novas metodologias para este contexto que nós estamos experienciando, já que todos nós somos pegos de surpresa. Então, o objetivo desta aula, basicamente, a gente está conversando, refletindo um pouquinho sobre o filme Menina de Ouro. Então, um pouquinho da sinopse, um resumo geral sobre o que trata este filme Menina de Ouro. Basicamente, vai contar a história de Frank, né, que é um veterano treinador de boxe de Los Angeles, e ele mantém uma distância das pessoas a partir de uma vivência familiar negativa que ele teve, que ele estava tendo, que era o afastamento de sua filha. E aí o único amigo que ele vai ter é o seu sócio Ed Duprez. Então, quando Marge ela chega a esta cidade, né, uma operária transferida de Missouri, então ela vai ao ginásio de Frank em busca de ampliar as suas experiências, né, com o boxe, com a luta. Só que no início ele se nega a treinar a Marge, a treinar a jovem, né, que não era tão jovem, porque ela já tinha aí no auge dos seus 30 anos. E aí ele vai se negar de início, mas no decorrer do filme nós percebemos que eles começam a manter fortes vínculos pela determinação e garra em busca dos seus sonhos que a Marge tinha. Então nós vamos perceber que eles vão criar fortes vínculos, ela vai se tornar uma exímia lutadora, né? Vai se destacar como boxeadora, mas vai ter um fim trágico, né? Vai ter um afastamento da luta devido a um acidente proposital com a lutadora. E isso vai levá-la a passar por um processo de eutanásia, que é um processo consciente da morte, né? Em que ela passa a perceber que não faz mais sentido ela viver e que ela vai passar por esse processo consciente de pedir, né, para morrer, né? Passa por um processo que em alguns países já são aceitáveis e em outros ainda não, né? Principalmente quem pede esses processos de eutanásia são as pessoas que ficaram paraplégicas, ficaram tetraplégicas, que perderam o sentido da vida, né? Porque elas muitas vezes sentem muitas dores no corpo e não vê uma situação de reversibilidade, de poder ter uma vida comum como antes. Então, muitas acabam pedindo para passar por esse processo de eutanásia, que é um processo consciente da morte. Então, algumas questões reflexivas sobre o filme que até eu encaminhei para vocês foi quais eram os principais desafios enfrentados pela protagonista Marge para se ingressar no mundo das lutas. E aí nós poderíamos destacar três desafios que Marge, de modo global, de modo geral, ela enfrenta ao longo do filme. Primeiro, são os desafios econômicos, né, porque ela é oriunda de uma família financeiramente de baixa renda. Ela é uma garçonete que dá duro na vida, que precisa trabalhar. E além disso, a sua idade avançada também foi um dos motivos que impediu ela de certo modo, a ter uma adesão por parte do treinador, Frank. E além disso, tem o fato histórico, né, e cultural das mulheres dentro dos esportes, dentro das lutas. Pelo fato das lutas não ser um esporte indicado para as mulheres, que é um esporte violento, que exige capacidades físicas que, segundo, né, algumas questões sociais, algumas culturas, as mulheres não eram aptas a se inserirem. Então foi um processo longo de lutas, de embates, para que as mulheres pudessem estar pouco a pouco se inserindo nos esportes. E aí nós vamos perceber que a Marge, ela, com a sua determinação, ela vai conseguir, de certo modo, obter um olhar mais sensível de Frank. E pouco a pouco ele vê nela um dom a ser lapidado, a ser buscado para ser desenvolvido. Então, os principais desafios de Marge são desafios financeiros, a sua faixa etária, que já seria avançada, e segundo ele não teria mais como
ela se desenvolver as habilidades do boxe e o fato dela ser mulher. Então, isto, né, historicamente, era algo impensável as mulheres dentro do esporte, era algo impensável as mulheres dentro das lutas, né? A presença das mulheres nos ringues, muitas vezes, era até visto como algo que traria azar, que seria pecado. A outra reflexão era como o treinador ele vai reagir ao pedido de imagem. Então nós percebemos que de imediato ele vai se negar. Tem o fato que ele alega, que é o fato dela ser mulher, e tem o fato de que ele não está sendo uma pessoa sociável, né? Que, tendo seu único amigo o, o Ed do Praz. Então, além desse isolamento que ele está tendo, tem o fato também da Marge ser mulher, que, como eu já falei, historicamente, o lugar das mulheres foram dentro das suas casas, assumindo papéis de mães e de esposas. E aí o que é que vai acontecer para que o Frank ele repense e mude a sua resposta de não treinar a Marge? A determinação de Marge, a sua garra em não desistir de procurar ele, não desistir de ir ao ringue, de ir ao local de treinamento e também ao fato dele perceber que Marge ela tem um talento que não foi lapidado. Ela apresenta habilidades motoras grossas, básicas, que poderiam ser lapidadas e ela poderia se destacar no boxe, nas lutas. E foi o que aconteceu. E aí eu trago para vocês uma questão do Enem 2016, que foi sobre o filme Menina de Ouro. Então, o Enem ele sempre gosta de trazer uma contextualização inicial e isso ajuda bastante a você que assistiu ou que não assistiu a se situar no contexto da questão, para poder encontrar algumas informações que serão imprescindíveis para você posteriormente estar respondendo as alternativas. Então, o filme Menina de Ouro vai contar a história de Marge Fritz, uma garçonete de 31 anos que vive sozinha em condições humildes e sonha em se tornar uma boxeadora profissional treinada por Frank Dunn. Em uma cena, assim que o treinador atravessa a porta do corredor, onde ela se encontra, Marge o aborda e, a caminho da saída, pergunta a ele se estará interessado em treiná-la. Frank responde que eu não treino garotas. Após essa fala, ele vira as costas e vai embora. Aqui, percebemos em Frank um comportamento ancorado na representação de que boxe é esporte de homem e em Marge a superação da concepção de que os ringues são tradicionalmente masculinos. Historicamente construída, a feminilidade dominante atribui a submissão, a fragilidade e a passividade a uma natureza feminina. Numa concepção hegemônica dos gêneros, feminilidades e masculinidades encontram-se em extremidades opostas. No entanto, algumas mulheres, indiferentes às convenções sociais, sentem-se seduzidas e desafiadas a aderirem à prática das modalidades consideradas masculinas. É o que observamos em Marge, que se mostra determinada e insiste em seu objetivo de ser treinada por Frank. Então, após essa leitura geral, nós precisamos, e isso é uma estratégia importantíssima quando nós estamos realizando questões do Enem, que posteriormente nós voltemos ao texto e possamos estar grifando partes importantes do texto. Então veja que as partes importantes do texto são essas que eu coloquei em vermelho. Quando vocês estiverem fazendo Enem, vocês podem estar grifando, porque quando vocês forem lendo as alternativas, vocês não precisam mais fazer a leitura do texto. Basta que você retorne a esses pontos grifados que serão importantes, que serão necessários para que você consiga encontrar a resposta correta. Então, os pontos: eu não treino garotas. Na representação de boxe, é esporte de homem. E em imagem, a superação da concepção de que os rings são tradicionalmente masculinos. E o último ponto, sentem-se seduzidas e desafiadas a aderirem à prática das modalidades consideradas masculinas. São pontos que nós iremos estar posteriormente retornando quando estivermos analisando as alternativas. Então vamos para as alternativas. A pergunta é: a inserção da personagem Marge na prática corporal do boxe
indica a possibilidade da construção de uma feminilidade, a possibilidade da construção de uma feminilidade marcada pela adequação da mulher a uma modalidade esportiva alinhada a seu gênero. Nós vimos que Maggi queria se adequar a uma modalidade esportiva que era alinhada ao seu gênero. O boxe é uma prática esportiva alinhada ao gênero feminino? Não, nós vimos que o boxe é uma prática alinhada ao gênero masculino. Isso nós vamos perceber quando nós retornarmos na representação do boxe, que é esporte de homem. Então já eliminaria essa questão, porque Maggi não busca se adequar e nem buscar um esporte alinhado ao seu gênero feminino, porque o boxe não é do gênero feminino. Na segunda questão, a construção de uma feminilidade marcada pela valorização de comportamentos e atitudes normalmente associadas à mulher? Não. Ela não há uma valorização de atitudes e de comportamentos associados às mulheres, não. As práticas de boxe, os movimentos corporais do boxe não eram práticas associadas às mulheres. Então ela não busca essa valorização de comportamentos e atitudes associadas às mulheres, não. Pelo contrário, ela busca uma superação da concepção de que os rings são tradicionalmente masculinos. Terceira questão, o item C. Transposição de limites impostos à mulher no espaço de predomínio masculino. Exatamente. Ela está transpondo, ela está superando os limites impostos às mulheres num espaço de predomínio masculino. Ela está buscando superar a visão de que as mulheres não podem se inserir nas práticas do boxe. O item D dizia que a aceitação dos padrões sociais acerca da participação das mulheres nas lutas corporais. Não, nós vimos nos últimos pontos que as mulheres elas estão se contrapondo às convenções do que se pensa sobre as mulheres. Elas vão resistir às regras, aos padrões sociais que dizem que elas não podem se inserir ao boxe. Imagem é a figura representativa disso, dessa resistência. Então não tem uma aceitação de padrões sociais, pelo contrário, há uma resistência de padrões sociais. Por fim, no item E dizia que essa inserção da margem representa uma naturalização de barreiras socioculturais responsáveis pela exclusão da mulher no boxe. Ela não vai buscar, através dessa inserção, naturalizar as barreiras socioculturais. Ela vai contradizer essas barreiras socioculturais. Ela vai desnaturalizar as barreiras socioculturais que dizem que as mulheres não podem se inserir no boxe, nas lutas, nos esportes. Pessoal, basicamente era isso deste filme, desta questão do Enem. Espero que vocês tenham conseguido entender. Espero que vocês tenham conseguido atingir essas reflexões e outras reflexões. Então, caso vocês tenham interesse, vocês podem estar comentando no Classroom ou no Aluno Online, como vocês preferirem, outras reflexões que vocês fizeram e que eu não mencionei aqui. Por fim, eu deixo essa frase motivacional de que você está evoluindo, vocês estão evoluindo, vocês precisam acreditar em si mesmo. E apesar dos dias parecerem tempestades sem fim, vocês são fortes, vocês conseguirão. Forte abraço e até a próxima.